Aí a gente vai ter o esquema básico que a gente costuma ter nas operações baseado no que seria o ideal, tá? A gente vai ter a área de obra ou serviço, que é a parte onde está acontecendo a obra, tá? Só que é importante a gente ter consciência da área de influência da obra, que seria o quê? A área da obra, por exemplo, na situação que a gente tem ali, é a área onde está acontecendo a obra do DAI, seria dentro das nossas interdições e até a primeira sinalização ali próxima. Onde que é a área de influência? A área do desvio. Então, a partir do momento que ele começa a desviar lá em cima na Custi Júnior, para deslocar pela 13 de maio, para poder fazer o deslocamento, então isso é a área de influência da obra. Tá? Dentro da área da obra, o que a gente tem aqui no caso acaba sendo o quê? A área de advertência, normalmente um espaço anterior onde a gente vai fazer os primeiros avisos. A gente ainda carece um pouco de recursos para poder fazer essas situações. Hoje o que a gente costuma ter, que a gente utiliza com frequência aqui nesse primeiro momento, a sinalização de vinho interditada adiante, tá? Ele é colocada distante para que as pessoas tenham tempo de reagir à interdição. No caso de uma canalização, a gente tem uma área de transição, tá? Que é quando a gente faz a agulha para poder fazer o deslocamento. Antes da obra, o correto é a gente ter uma área de segurança para que a obra aconteça. Outra coisa, muitas vezes a gente vai ver depois nos cálculos que esse cálculo vai começar a se expandir muito, que é outro problema. A gente vai começar, como as nossas quadras em incêndio são tão longas, dependendo do espaço que for necessário ser utilizado, isso passaria da quadra para muito longe, aí acabaria tendo interferência também com relação a isso. Então, até por isso a gente vai ter que sempre pegar e fazer o quê? Esse é o esquema básico. No entanto, quando a gente estiver numa obra, a gente tem que analisar sempre no local qual a melhor maneira da gente fazer a sinalização, tá? Então, algumas variações vão poder acontecer por conta disso, já que a gente vai ter que analisar as características específicas de cada local a ser utilizado. E principalmente a área de retorno, que é uma coisa que a gente não tem adotado e a gente começa a adotar a partir de agora, tá? Sempre que a gente tiver situações de canalização, quando terminar a canalização, a gente vai pegar e fechar a canalização de volta. A gente normalmente terminava ela, encerrava ela seca, aí às vezes o motorista não sabe se já pode retornar, se vai ter algum outro objeto na via, alguma continuidade da obra. Então, a partir de agora, a gente terminou a canalização, a gente vai pegar e vai colocar uma área de retorno que isso pode ser normal. Certo? Bom, a área de advertência é onde o pessoal vai ser avisado, como a gente comentou, é onde normalmente a gente vai avisar que está acontecendo a obra, tá? Para que ele possa ter noção que vai acontecer uma mudança da condição de pista, ou que ele vai ter uma intervenção para que ele tenha que fazer uma conversão ali no local. E a distância recomendada para locais em vias arteriais é de 150 metros de distância. Normalmente, como a gente tem a questão das intersecções, a gente costuma adotar os 100 metros que acaba sendo na quadra anterior, quando a pessoa entra próximo da área da obra. Para a via coletora 100 metros, 30 metros para quando for via local, só que aí cai mais ou menos naquela. Muitas vezes, se a gente avisar com 30 metros também, a pessoa já vai estar em cima, vai ter muita função a gente fazer algum tipo de advertência. E aí vem a questão importante da área de transição. É quando a gente vai fazer o deslocamento da trajetória, tá? Ou para uma área contígua, e aí a gente vai pegar e para fazer a transição de uma pista para outra, a gente vai usar os tapers, que é o que a gente comumente chama de agulha, que vai ser implantado de acordo com a velocidade da via. Sempre a distância do taper que é utilizada a velocidade matriz da via, para que a gente tenha a identificação da distância a ser utilizada. O problema é, se a gente pegar e começar a fazer as divisões, 60 km por hora, se eu dividir por 3,6, vai dar 16,66 vezes a largura de 3,5, aí a gente vai obter uma medida de 58,33 metros. Aí vai cair. Vocês vão ter tempo de ficar fazendo esses cálculos no meio da via para fazer? E bate, se for fazer, é mais fácil fazer então velocidade dividido por 0,1. Faz por 1. Então, qual que é a diferença de eu pegar e ter 2 metros para poder fazer o cálculo? O pessoal costuma utilizar 70 metros para arterial, mas aí cai naquela. Muitas vezes que a gente ficar pensando, lembrar da tabela, o ideal muitas vezes vai ser o quê? Chegou no local, preciso fazer, qual a velocidade da via? 50 km por hora. Qual a medida que a gente vai adotar? 50 metros.
Dica: a distância, principalmente quando tiver faixa seccionada, a distância entre o começo de uma faixa seccionada e a outra é de 10 metros. Então, nesse caso, marca 10 faixas seccionadas para você saber a medida. Então aí fica mais fácil a gente pegar e calcular. Quando for um desvio estreito, por exemplo, aconteceu algum problema, eu tenho um veículo na beira da via. Eu vou fazer com que uma das vias ela só desloque um pouco e invada a canalização da via do sentido oposto. Nesses casos, o taper pode ser reduzido em 50%. Tá? Então eu posso deixar um pouco mais curto ele do que seria, até porque o deslocamento não vai ser tanto, até porque vai criar aquela história. A base do cálculo para a gente é a largura da via. Se eu não vou ter deslocamento da largura total da via. Outro ponto importante que eu acho que eu não citei aqui é esse cálculo se baseia no fato de que o deslocamento lateral vai ser de 1 metro por segundo. Então por isso que acaba dando nessa medida. Fazendo os cálculos lá certinho, ele vai pegar e vai dar essa medida de 60 metros também, considerando o deslocamento lateral da via. Eu posso perguntar? Esses metros aí é da agulha, 50 metros de agulha, para não ficar aqueles 90 graus. Uma coisa importante é o objetivo disso. Por que tudo isso? Para que a mudança de faixa ela seja suave, ela seja sutil. Eu não posso, porque senão eu vou criar uma condição de segurança no trânsito se eu fizer os veículos mudarem de faixa de uma vez. Então essa mudança de faixa ela tem que ser gradativa. Aqui a gente tem uma outra característica, que seria para situações principalmente de vias arteriais, onde a gente tem mais de uma faixa de circulação. Tá? Vocês vão perceber que a gente tem duas áreas de transição nesse caso, e entre elas, uma área de acomodação. Por quê? Já foi feito esse deslocamento. Antes que o usuário possa pegar e deslocar para cá, não, fica complicado, fica inseguro para ele se ele fazer o deslocamento direto. Então, o ideal é que sempre que a gente for pegar e esticar a área de transição, a gente tem uma área de acomodação onde o usuário ele consiga pegar, posicionar o veículo antes de passar para a próxima faixa, para pegar e tornar de maneira segura. E aí, mesma situação. A área de segurança, a área da hora, terminou, a gente faz a área de retorno. Que a gente vai começar a adotar, então, sempre que a gente fizer uma canalização. Nesse caso, não importa se vai ser de uma ou duas. O taper, ele sempre tem um máximo de 10 metros. Ah, mas por que eu não faço o retorno suave? Não é necessário, porque nesse caso, por que tem que ser suave aqui? Porque existe a possibilidade sempre de ter o veículo ao lado. Quando ele já tiver terminado de passar pela obra, tem algum veículo aqui? Então, interessado, ele desloca com segurança quando ele sai. Sai toquei. Sim, Tá